Ô, salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo eu vou mostrar como caça nos Dire Mouse dentro da Warzone 6. Então se tiver curtindo o canal galera, já deixa o like para dar aquela fortalecida. Quem ainda não for inscrito, se inscreva. E quem puder, clica no botão Seja Membro para apoiar o canal a se manter. E quem precisar de Tibia Coins, link na descrição. Bora pro vídeo. Galera, aqui é uma hunt que muitas pessoas me pediram para fazer. E é uma das hunts que eu fiz no test server do Summer Update também. A Warzone 6 ela fica localizada dentro da Gnome Deep Hub. E para entrar nessa hunt, assim como na Warzone 4 e 5, precisa entregar 10 Task Points ou 10 Suspicious Devices para caçar, ficando ativo 8 horas corridas para você. E assim que terminar o tempo, caso queira entrar de novo, precisa pagar novamente mais 10 Task Points. Eu vou deixar o link do vídeo da Warzone 4 e Warzone 5, onde eu falo mais sobre isso. O link vai estar na descrição. Os monstros que eu vou enfrentar aqui são Dire Mouse, Deep Worm, o Mongoose Fungo e Mole. Antigamente, galera, aqui era uma hunt sensacional. Como eu mostrei no vídeo da Glut Factory lado esquerdo, aquela invasão de Glut Anemones, aqui dentro da Warzone 6 era bem parecido. Antigamente, os Dire Mouse eram fracos e davam loot demais. Dava para fazer cerca de mais de 1kk a hora tranquilamente caçando naquele vídeo dos Dire Mouse que eu fiz, que é onde não precisa entregar as Task Points. Imagina aqui dentro então. Quem vinha caçar em X2, por exemplo, além de fazer uma XP enorme por parecer OT-Server, o profit era extremamente alto também. Aí com o tempo a CIP percebeu isso e como sempre veio o nerf deles. E esse nerf foi enorme galera. Basicamente deixaram os Dire Mouse fortes pra caramba, nerfaram seu loot e tiraram a enorme quantidade de monstros que havia no local. Mas ainda assim continua dando um loot bacana aqui. Para caçar aqui precisa ser level 300 mais, se for solo, mas caso venha caçar em X2 dá para caçar tranquilamente no level 200. A arma que se deve usar aqui é gelo ou fogo. Eu prefiro utilizar gelo porque os Dire Mouse apanham mais e o fogo é mais para o Deep Worm. Porém, como o Deep Worm é bem mais fraco que o Dire Mouse, então eu não ligo muito para ele e foco nos Dire Mouse. A volta que eu fiz aqui foi bem simples, como vocês podem ver no vídeo, porque eu não costumo caçar aqui, mas para quem já é acostumado, pode ser que saiba fazer uma volta melhor que essa. E quem souber, deixa aí nos comentários para poder ajudar a galera. Eu cacei aqui trazendo alguns Terra Amulets para ajudar na proteção de terra, e mesmo assim eu apanhei bem até. O ideal seria colocar pelo menos um imbuement de terra na armor ou no shield e testar. E caso estiver apanhando bem ainda, aí usa também os Terra Amulets porque aí a hunt fica mais leve. Para quem tiver o Lion Shield e usar uma arma de gelo de uma mão é uma vantagem enorme já. E para quem for Sword, dá para usar a Falcon Longsword de duas mãos, que é proteção de terra também. Para ajudar ainda mais no dano recebido dos monstros e causar mais dano neles, para quem tiver os bestiários daqui, dá para usar as Charms de duas maneiras. Quem estiver apanhando demais, utiliza uma Dodge nos Dire Mouse e qualquer uma de ataque, menos terra, nos Deep Worms. O ideal seria colocar uma Inflame. Já se for utilizar apenas para ataque, troca a Dodge do Dire Mouse por uma Freeze. E se tiver com Prey, utilize sempre da maneira que seu char precisa. Se tiver apanhando muito, coloca defesa ou ataque em algum dos monstros. E se tiver de boa, coloca XP ou loot. No início do vídeo, não sei se vocês perceberam, mas ao invés de colocar uma runa de ataque nos Deep Worm, eu coloquei a Gut para ver se cai mais loot aqui. Porém, eu percebi que não ajudou muito, mesmo depois de ter buffado ela. Sobre o loot aqui, galera, cai muitos itens empilháveis, como produtos de criaturas e joias, cai muito Terra Amulet, Sacred Tree Amulet e Spring Sprout Rod. E os melhores loots daqui são o Mycological Bow, a Mushroom Backpack, o Mook Rod, Terra Mantle, Terra Legs e o Suspicious Device.
que é o item que serve para trocar pelas Task Points para poder entrar aqui. Por isso que é legal aqui, galera. O ponto positivo de caçar dentro da Warzone 4, 5 ou 6 é isso. Você gasta para entrar, mas vai pegar de volta em Suspicious Device. Porém, o ponto negativo é que para render o profit daqui, praticamente você precisa fazer no mínimo 2 horas de hunt. Porque se for colocar na ponta do lápis, a primeira hora serve para pagar a sua entrada e a segunda hora vem o profit. O profit final daqui ficou em torno de 600k hora. Isso porque o Suspicious Device estava marcado como 10k aqui no test server, mas em Calibra, por exemplo, ele fica em torno de 20 a 30k cada. Portanto, seria cerca de 90 a 180k a mais no meu profit. Os imbuements que eu recomendo aqui, além de colocar a defesa de terra, como eu falei, como sempre, usa os 2 Powerful de Life e os 2 de Void. Já a XP deixou um pouco a desejar. Ficou em torno de 2.8 kk/hora no 150%, porém, eu acredito que usando as Charms, como eu falei, e os imbuements corretamente, pode fazer um pouco mais. E tem o detalhe do costume da hunt que eu disse em vídeos anteriores. No meu caso aqui, eu não costumo caçar aqui, portanto, não sei a volta correta. Mas para quem é acostumado a caçar aqui, provavelmente já caça mais rápido que eu e faz um pouco mais de XP. Mas ainda assim, eu acredito que não seja uma hunt focada para XP, e sim para loot. Um ponto de atenção aqui, galera, não dê bobeiras com os Daremal, porque eles são bem fortes. Os combos deles podem te matar tranquilamente se você tiver solo. E fica esperto também com os cogumelos daqui, os fungos, porque eles ficam invisíveis e dependendo do local que você estiver lurando, às vezes ele já está do lado do seu char e você nem percebe. Aí acaba lurando demais e tomando dano de fora da box. Aqui, como dentro das outras Warzones daqui, tem as criaturas Mole, que é uma montaria. Para quem quiser domar ela, agora sabe aonde encontrar. E assim, galera, como eu falei, aqui é uma hunt mais para loot, portanto, eu espero que tenham gostado desse local. A ideia do canal não é só trazer sempre locais excelentes de hunt e vazio, e sim mostrar opções diferentes e tirar a dúvida de muita gente que não conhece os respawns. Mostrando esses locais, vocês já vão ter uma ideia do lugar, e com o tempo quero trazer todos os locais possíveis do Tibia aqui para o canal, para que todo mundo fique por dentro dos respawns existentes e não fique todo mundo em um foco só. Por isso, galera, para quem gosta do meu trabalho, eu peço humildemente para quem tiver condições para dar uma força para o canal se tornando membro, ou de qualquer forma que dê para ajudar, sendo em TC, sendo doação. Eu agradeço demais aos que já são membros. Aos poucos a gente está crescendo e com certeza de pouco em pouco a gente vai chegar num objetivo. Porque para quem não sabe, galera, quem já foi criador de conteúdo sabe como é. O pouco que a gente recebe do AdSense não dá para fazer nada. E o trabalho que a gente tem para ir no local gravar, conseguir o respawn, editar o vídeo e tudo mais, é uma coisa bem cansativa que não gera muito retorno. Por isso, qualquer ajuda é muito bem-vinda para mim, eu vou agradecer demais. E é isso aí, galera. Deixa seu comentário sobre esse vídeo, deixa o like se gostou e compartilha os vídeos para seus amigos. Então, um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis. Valeu, fui!